Verdade chocante. Caleb, o guerreiro insano que conquistou Hebrom, a batalha nunca contada. Caleb, um nome que ecoava nas montanhas, não apenas por suas vitórias, mas pela intensidade de sua fúria. Dizem que ele colocava medo nos corações dos mais valentes, e não era para menos. Ele tinha olhos que queimavam como brasa e uma determinação que transformava a pedra em pó. A história não contada fala de uma luta em Hebrom, onde sombras e gritos de guerra se fundiam em um caos ensurdecedor. Era mais que uma batalha, era um confronto entre homens e monstros, onde a linha entre a sanidade e a insanidade se apagava a ponto no calor daquele dia insuportável. O sol parecia se esconder atrás de nuvens escuras e ameaçadoras, como se a própria natureza temesse o que estava por vir. As lendas relatam um rugido que podia ser ouvido a quilômetros de distância, um som que fazia o povo se apossar de suas casas e fechar as portas. Esse eco aterrador era a chance de Caleb. Ele se erguia em meio ao medo, uma figura solene e imbatível, pronto para enfrentar qualquer desgraça. Muitos juravam que ele tinha a força de 10 homens. Mas qual era o verdadeiro segredo por trás de seu poder? O que o tornava um guerreiro insano, e não apenas um bravo lutador? Enquanto a batalha se desenrolava, algo sobrenatural pairava no ar. A cada golpe de espada, cada grito de dor, pareciam surgir ruídos sinistros, como se o próprio solo estivesse ensanguentado e quisesse vingar-se dos que o pisavam. Os soldados de Caleb estavam aterrorizados, mas ele, de um jeito estranhamente fascinante, parecia alimentado pelo pavor. O campo de batalha estava ensopado de suor e sangue, e ele dançava entre a vida e a morte, uma dança macabra e hipnotizante que desafiava qualquer lógica. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dê uma olhadinha rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, aperte o botão de like e isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar, mas a verdade começa a se desenrolar quando um homem misterioso surgiu entre as sombras, algo entre um espectro e um demônio. Tinha uma presença tão pesada que a atmosfera parecia afundar com sua chegada. Ele segurava uma lança antiga, marcada por símbolos desconhecidos, e um sorriso que gelava a espinha. O que esse homem queria? Ele parecia saber mais sobre Caleb do que qualquer um, e a tensão no ar era palpável. O que aconteceria em seguida? O que estava em jogo naquela batalha não era apenas a conquista de Hebrom, mas algo muito mais profundo e sinistro. Uma aura de mistério cercava o homem que surgira das sombras. Caleb, percebendo a presença do intruso, hesitou por um momento, seus músculos se tensionando enquanto o instinto de luta despertava. A batalha ao seu redor parecia desacelerar, com os sons dos ferros colidindo e gritos de dor se transformando em ecos distantes, como se o tempo houvesse contraído por causa daquela pessoa. Caleb, a voz do homem soou como um sussurro de ventos gélidos. Você acredita que a vitória é tão simples quanto a força bruta? O que você busca não é apenas Hebrom, mas algo muito mais obscuro. As palavras do misterioso visitante penetraram na mente de Caleb como flechas afiadas. Ele fechou os olhos por um instante, lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava tomar conta dele. Quem é você? Gritou, sua voz cortando o ar denso como uma lâmina. O que sabe sobre mim? O homem sorriu de maneira enigmática, revelando dentes brancos e afiados. Eu sou Elior, e as minhas histórias carregam segredos que você nunca imaginou. Você está disposto a mergulhar na verdade? A entender o que significa ser um guerreiro insano? O riso nervoso de Caleb ecoou pela batalha. Insano? Ele sempre soube que caminhava na borda da loucura. Mas essa era a natureza dos grandes líderes. Não havia espaço para dúvidas. Ele brandiu sua espada, os músculos tensos aguardando uma oportunidade, mas Elior não parecia ameaçador. Em vez disso, sua postura era calmamente provocativa. Você precisa desse poder, não é? Elior fez uma pausa, observando os soldados ao redor, que,
embriagados pelo pavor, não cessavam de lutar. Para conquistar e controlar os próprios monstros que você enfrenta? Para se tornar realmente temido e adorado? Caleb cerrou os punhos, a ira gravitando em seu peito como uma tempestade prestes a explodir. A ideia de precisar de outro poder o feria. Mas a verdade era que cada golpe que desferia na batalha atual trazia uma sombra mais densa para seu espírito, uma sensação de que havia algo mais à espreita no fundo de sua alma. Eu sou Caleb. Eu não temo nada. Gritou, esperando que sua bravura soasse como um aviso. Porém, no fundo, uma dúvida brotava. O homem diante dele poderia ser a resposta para algo que ele própria não sabia que buscava. Então prove-a, venha comigo, Elior propôs, estendendo a mão como se oferecesse uma nova realidade, um caminho obscuro, mais sedutor. A vitória em Hebron é apenas o início. O destino final traz uma escolha e um sacrifício que pode te fazer compreender o que realmente significa ser um guerreiro. O campo ao redor estava agora quieto, os combates diminuíram e todos os olhos pareciam se voltar para Caleb e Elior, o guerreiro ansioso por respostas, e o homem envolto em mistério. A provocação no ar era palpável, a incerteza uma entidade densa que pairava sobre eles. Por um breve instante, Caleb se viu balançando entre a sanidade e a lucidez. Uma batalha interna, o desejo de conquistar e o pavor do desconhecido. Ele hesitava, a escolha à sua frente jogando sombras em sua mente. Você está pronto, Caleb? A voz de Elior era um chamado sedutor, um toque de ousadia que desafiava a bravura do guerreiro. O preço da verdade pode ser maior do que você imagina. E naquele instante decisivo, com o destino de um continente a se desenrolar em suas mãos, Caleb percebeu que a batalha que se seguia não era apenas por Hebron, mas pela redenção de sua própria alma. O desafio era claro, e a resposta estava por vir, mas ele teria coragem de aceitá-la. A noite se aproximava, e com ela, o seguinte questionamento pairava no ar: até onde ele estaria disposto a ir para conhecer a verdadeira essência de seu poder? Caleb olhou para a mão estendida de Elior, um abismo de opções se abrindo diante dele. O que se aquela escolha fosse a chave para se tornar o homem que sempre desejou ser? A voz profunda do intruso reverberava em sua mente. O que realmente significa ser um guerreiro? Os outros soldados começaram a murmurar, inquietos com o silêncio que se estendia entre o guerreiro e seu novo enigmático aliado. Olhos confusos, rostos preocupados. O que estava acontecendo ali? A tensão se tornou palpável, como uma corda prestes a se romper. Caleb! Uma voz familiar cortou o ar. Era Thalia, sua irmã e companheira de batalhas, atravessando o campo de guerra em direção a ele. O olhar de preocupação trazia um peso ainda maior. O que você está fazendo? Não ouça esse homem. A expressão de Thalia entrelaçou-se com o momento, a urgência da sua advertência preenchia Caleb de dúvidas. Ele hesitou, mas Elior não tinha perdido a oportunidade. Ela teme por você, mas o que eu prometo é poder e conhecimento. A voz de Elior deslizou entre eles como um sussurro pecaminoso. Essa batalha não é apenas física, meu jovem. O verdadeiro desafio está dentro da sua mente. A batalha ao redor recomeçou, mas para Caleb, tudo se mostrava distante. Ele olhou para os rostos dos soldados, seu povo, e tudo o que havia construído. Podia sentir a adrenalina pulsar em suas veias, mas a pergunta de Elior ecoava mais forte. Elior relaxou a mão, observando cada nuance da luta interna de Caleb. Se você hesitar, outros tomarão seu lugar e você não será mais que uma sombra, um mero eco da sua ambição. O poder que eu ofereço pode quebrar essas correntes. Pense nos inimigos que você poderá dominar. O que haviam ensinado a Caleb, o que ele tivera que suprimir dentro de si, agora parecia um ciclo sem fim. Naquela fração de segundo, ele se lembrou dos horrores que o haviam perseguido, cada dor, cada sacrifício, e a imagem de seu lar em chamas, as vozes de amigos perdidos, o desejo de vingança queimava dentro dele como uma chama insaciável. O poder de Elior parecia uma promessa de consolo, um escape mais a que custo? Caleb, não. A determinação de Thalia agora se misturava com desespero. Você não precisa disso. Você é mais forte do que isso. Seu orgulho não terá lugar na história que escrevemos, Elior provocou,
agora próximo, quase sedutor. Ao escolher o caminho da luz, você pode escondê-la ou aproveitar a obscuridade. Você tem a escolha. Caleb ainda resistia, seu desejo de entender o que faz dele um verdadeiro líder em conflito com o medo da escuridão que ele poderia libertar. Mas as palavras do homem ecoavam na cavidade de seu ser, prometendo mais do que apenas vitória. Prometiam a possibilidade de ser invencível. Um grito repentino interrompeu seus pensamentos. Era um soldado sendo derrubado, uma lâmina traçando um arco mortal a poucos metros dele. A realidade cruel voltou, arrastando-o de volta ao campo de batalha. A sua vida não era só uma história de glórias, era também uma dança mortal. Com o inimigo à espreita, Elior observava com olhos gélidos enquanto Caleb hesitava, a espada em sua mão balançando entre o desejo e a moralidade. O olhar de Thalia, uma mistura de esperança e medo, fervia em suas veias. E tudo que Caleb havia lutado para se tornar parecia risível agora, como um espelho rachado no qual seus pedaços refletem a luta interna. Ele respirou fundo, a pressão crescendo em seu peito, a pressão da decisão. Caleb, a voz de Elior baixou para um sussurro aveludado. Vamos juntos, e você descobrirá que o que teme pode torná-lo mais forte. E quando a esperança e a angústia se entrelaçaram no cerne de sua escolha, um grito não identificado surgiu do campo. Uma manifestação de dor que soou verdadeiramente distante. A decisão se aproximava e o peso da escolha carregava em si a possibilidade de um futuro sombrio ou de uma luz ofuscante. Ao se voltar para a batalha ou aceitar a mão de Elior, o que Caleb não sabia era que a resposta poderia custar mais do que a vida de um homem, mas poderia arruinar todo o tecido de sua realidade. O próximo movimento poderia ser o início de sua verdadeira história ou o fim dela. Mas como saber o que estava prestes a perambular sob as sombras da verdade? O coração de Caleb pulsava com uma força descontrolada. Ele olhou mais uma vez para o campo de batalha, onde sons de espadas e gritos se misturavam em um pesadelo. A luta se tornava cada vez mais intensa e o cheiro de sangue ficou ainda mais presente no ar. Em meio ao caos, um pensamento o assolava: ele poderia mudar tudo. Mas a que custo? Não! Não posso deixar isso acontecer! Ele gritou, a voz cortando as correntes da indecisão. O olhar de Thalia se iluminou, mas Elior, com um sorriso sutil, parecia mais preparado do que nunca. Escolha sabiamente, Caleb, o homem sussurrou, como se soubesse que suas palavras eram a última linha de defesa entre o guerreiro e a escuridão. O poder que vem de sua raiva é uma arma afiada, mas exige uma mão firme. Sem saber o que fazer, Caleb sentiu o peso da espada em suas mãos, fria e solidária. Ele podia ver as expressões de seus soldados, a determinação misturada com a hesitação. Cada um deles tinha suas próprias histórias de perda e dor, mas a liberdade ainda pulsava em seus corações. Vamos, Caleb! Thalia implorou, o desespero transparecendo enquanto mais um amigo tombava à mercê do inimigo. Você pode liderar. Lute pelo que é certo, não pelo que você deseja ser. O tempo parecia se arrastar. Caleb fechou os olhos brevemente, sentindo a presença de cada soldado, aqueles que ele tinha perdido em batalhas e os que ainda estavam ao seu lado, prontos para lutar e morrer por uma causa maior. Ele pode ver o sorriso de sua mãe, o olhar orgulhoso do pai, as risadas de sua infância. A raiva? Ela sempre estivera ali, mas agora o que mais precisavam era de esperança. Assim, como um combustível recém-acendido, Caleb gritou, estamos juntos. Por cada vida que perdemos, por cada lágrima que derramamos, seremos mais fortes do que nunca. Nesse instante, um trovão de gritos brotou das fileiras de seus amigos. Eles se mobilizaram, tomando coragem a partir de suas palavras. Caleb ergueu a espada, sua lâmina irradiando uma luz intensa contra a escuridão ao seu redor. A batalha, que parecia um pesadelo sem fim, agora tinha um novo propósito. Contudo, o semblante de Elior endureceu, seus olhos agora transpareciam traição. Você pode escolher o caminho do heroísmo, ele rosnou, mas isso só fará com que eu precise agir mais rapidamente. E então, em um movimento inesperado, Elior levantou uma das mãos e um brilho negro começou a emanar de seu corpo, espalhando-se como fumaça a envolver os soldados. A atmosfera imediatamente começou a mudar, como se a realidade estivesse se distorcendo ao seu redor.
Caleb sentiu uma onda de frio cortante numa região onde deveria haver calor. Ele olhou para Thalia, que empunhava a espada com firmeza, mas a apreensão tinha se instalado em seu rosto. O campo de batalha passou a se encher de sombras que dançavam e se retorciam, parecendo tomar vida própria, como se buscassem devorar tudo à sua volta. Não! Caleb berrou, avançando. Ele não tinha como permitir que aquilo tomasse conta. A respiração de seus amigos era pesada. Sombras agressivas começaram a arrastá-los, sugando a coragem de seus corações. Era um verdadeiro jogo de poder e ele estava no centro. No entanto, mesmo com tudo desmoronando ao seu redor, havia algo mais que permanecia firme dentro dele, a fé de que a luz não podia ser apagada. Se você deseja me enfrentar, faça-o. Mas não me deixe. Lute. Thalia gritou, sua voz ressoando pela clareira marcada pela dor. Caleb percebeu que a escolha que ele havia feito não se resumia apenas a ele. Era uma sina coletiva. Um grito de guerra, ele se lançou na direção de Elior, determinadas chamas queimando em seus olhos. O campo estava impregnado de perigo, mas o que estava por vir era algo que poderia mudar o curso de sua vida e de toda a sua nação. O embate entre a luz e a escuridão começava e Caleb era o centro disso. Mas enquanto avançava, uma dúvida sufocante surgiu em sua mente, até onde a luz poderia ir sem se manchar com o sacrifício da escuridão. Com a mente a 1000 por hora e o coração pulsando. Como se fosse um tambor de guerra, Caleb sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ele não sabia é que Elior tinha um trunfo guardado, um segredo que ninguém poderia prever, e isso mudaria tudo. Caleb se lançou na direção de Elior, a lâmina de sua espada cortando o ar como uma extensão do seu desejo de libertar aqueles que dependiam dele. A fúria nas sombras se intensificou, engolindo os sons de aço e gritos de dor, transformando a batalha em um espetáculo macabro. As sombras quase dançavam ao redor dele, um convite sombrio, um teste para sua sanidade. Caleb! A voz de Thalia ecoou, cheia de alerta. Ele hesitou ao notar um grupo de soldados sendo arrastados para o abismo escuro que Elior havia invocado. O rosto de Thalia estava pálido, como se a própria esperança estivesse sendo levada pela escuridão. O coração de Caleb acelerou, mas ele sabia que não podia parar. Um movimento hesitante poderia custar tudo. Eu não vou deixar você! Ele gritou, sua voz se erguendo acima do barulho infernal. Com um arroubo de coragem, ele se lançou para a frente. O impacto que o aguardava era incerto, mas ele estava preparado para qualquer coisa. Elior, agora imerso em sombras, girou em direção a Caleb. A expressão cruel em seu rosto revelava um conhecimento profundo. Você realmente acha que pode vencer a escuridão que eu controlei por tanto tempo? A maneira como suas palavras se arrastavam como veneno parecia brincar com o próprio ar num instante. O próprio campo de batalha parecia se desdobrar sob os pés de Caleb. Ele teve uma visão. Um vislumbre do passado. Ele viu figuras imortais, guerreiros que também se perderam na luta entre a luz e a escuridão. E então ele viu a verdade. Elior não era apenas um inimigo, mas parte de uma linhagem antiga, coberta de segredos obscuros. O peso da revelação bateu em seu peito como um soco. Você é mais do que um inimigo. Ele ecoou, sua voz cheia de um misto de dor e compreensão. Você é parte do que temos que enfrentar. Elior sorriu, um sorriso que exalava desprezo. Inteligente, mas tolo. Se você sabe disso, deveria temer a verdade. O ambiente ao redor deles distorceu mais uma vez, as sombras se curvando, sussurrando promessas de poder e dor. Caleb sentiu a pressão se intensificando, seu corpo quase sucumbindo ao peso da revelação. Era isso que Elior queria, que a dúvida o dominasse, que as sombras o consumissem. Não! Caleb gritou, forçando sua vontade. Ele respirou fundo, lembrando-se de cada vida que havia perdido, do amor e das esperanças que sua luta representava. Ele não podia vacilar agora. Você nos mostrou sua escuridão. Agora é minha vez de lutar. Ele cravou a espada na terra, como um bastião contra a maré de sombras. Uma luz feroz irrompeu de sua lâmina, iluminando a escuridão em um raio ofuscante,
o clamando para se juntar a ele. A união de todos os que ainda lutavam. As sombras hesitaram, assustadas pela força da luz que agora emanava. Caleb gritou, como um homem renovado: coragem, guerreiros! Quando unidos, somos mais que a soma de nossas partes. Esta batalha não é apenas minha, é nossa. As vozes de seus companheiros começaram a ressoar em uníssono, um coro de esperança e determinação. A luz parecia envolver todos, criando um escudo contra a escuridão que ameaçava devorá-los. Mas Elior, furioso, não estava disposto a ceder. Ele ergueu ambas as mãos, convocando um poder ainda mais sombrio. Se você deseja a verdade, eu vou lhe oferecer uma escolha: o que você ama ou o que você tem de mais precioso? As sombras se agitaram, agora assumindo formas conhecidas, lembranças de pessoas que Caleb amava, empurrando-o a um abismo de incertezas. Caleb estremeceu, a batalha dentro dele se intensificando. Ele poderia realmente perder tudo o que lutou para proteger? O que Elior estava prestes a revelar poderia mudar não apenas o curso da batalha, mas toda a sua existência. Com o destino de todos em suas mãos, Caleb sabia que o próximo movimento decidiria não apenas sua batalha, mas sua própria alma. A luz que emanava da espada de Caleb cintilava como uma estrela em meio ao caos. Os gritos de dor e o clangor do combate formavam uma sinfonia de desespero, mas a esperança começava a se infiltrar no coração dos homens e mulheres ao seu redor. A luz pulsava, preenchendo cada espaço vazio, desafiando as sombras que ameaçavam engoli-los por completo. Mas Elior estava determinado. O sorriso cruel em seus lábios se expandiu, revelando dentes afiados como lâminas. Você ainda não entendeu, Caleb. Eles não são apenas lembranças. Eles são suas fraquezas. Ele gesticulou e as sombras se transformaram. O campo de batalha parecia girar, mostrando rostos familiares, todos cercados por uma escuridão crescente. Caleb viu seu pai, a figura forte que sempre foi seu exemplo. Mas agora, ele estava de joelhos, implorando: Caleb, por favor, não deixe isso acontecer. O homem que tinha dado tanto amor e sabedoria agora estava sendo consumido por um abismo de sombra, e as lágrimas que escorriam por seu rosto congelaram o sangue de Caleb. Não! Você não pode fazer isso! Caleb gritou, arfando como se as palavras pudessem libertar seu pai daquela prisão obscura. Aquele grito não foi apenas de desespero, era também de raiva. Ele não poderia permitir que Elior manipulasse o que mais amava. Ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, sua essência se intensificando com o amor que sentia por sua família. Neste vinho tinto de dor e paixão, uma ideia tomou forma. Se eu sou a luz, então eles também são. Ele sorriu para Elior, a certeza em seu coração ardendo mais forte do que nunca. E juntos, eles encontrarão a saída. Caleb concentrou-se, deixando o brilho de sua espada alimentar não apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. As vozes de seus companheiros tornaram-se um eco poderoso. Forças se uniram, e a luz começou a se espalhar, alcançando os que estavam perdidos nas sombras. Elior grunhiu, inconformado, quando as lembranças se fundiram em um só, um exército de esperança. O poder das emoções liberadas começou a quebrar o domínio da escuridão. Você não pode me vencer! Gritou Elior, mas seu tom quase soava como um apelo. As sombras estavam se afastando, e o campo de batalha se tornava claro novamente. E então, em meio a tudo aquilo, uma figura se destacou. Uma mulher com cabelos dourados como o sol se adiantou, iluminando ainda mais o ambiente. Era Thalia, e seus olhos brilhavam com determinação. Caleb! Ela gritou, a voz penetrando o caos. Ele não vai parar até que teve o que quer. O coração de Caleb balançou, mas ele também viu nas feições dela a mesma força que ele sentia quando olhava para os soldados que lutavam ao seu lado. A necessidade de proteger sua família agora se entrelaçava com o desejo de manter seus amigos a salvo. Um dilema moral se formou. Como lidar com a verdade que Elior estava prestes a revelar? As sombras começaram a se moldar novamente. O grito de Elior reverberou com uma voz que parecia ecoar de tempos antigos. Você terá que escolher, Caleb. Eles ou você. Não há escapatória. Atormentado, ele olhou para Thalia, depois para seu pai,
para os soldados e então para a lâmina de sua espada. O que poderia fazer? O que realmente importava? O medo se transformou em coragem, mas a incerteza lhe pesava. Se há uma escolha, deixem-me fazer a minha. Ele afirmou, segurando a espada com firmeza. As sombras, ao se aglomerarem, formaram a imagem de toda a sua vida, recheada de memórias universais que todos os guerreiros conhecem: sacrifício, dor, amor. Caleb sabia que não poderia hesitar. Com o peito apertado e o coração à flor da pele, ele estava prestes a fazer a escolha que mudaria tudo. Mas antes que pudesse agir, uma nova onda de sombras o envolveu. Uma voz familiar sussurrou em seus ouvidos, ecoando sua própria fragilidade e solidão. Você realmente está disposto a perder tudo por aquilo que ama? Enquanto as sombras se adensavam e a realidade começava a se distorcer, Caleb percebeu que a batalha não era apenas contra Elior, mas dentro dele mesmo. A verdade que Elior poderia revelar não era apenas uma escolha entre vida e morte, era uma travessia nas profundezas de sua própria alma, e o que viria a seguir mudaria a percepção do que ele pensava saber. E assim, entre o conflito e a escolha, tudo estava prestes a se desvelar. O campo de batalha pulsava, e Caleb sentia o calor das sombras em seu corpo, como se elas o raspassem por fora e por dentro. Os rostos que antes eram claros agora se distorciam, e cada fragmento de luz que ele tentava invocar vacilava. Caleb! A voz de Thalia era agora um eco distante, quase perdida na estrondosa murmuração das sombras. Lute! Não deixe que a dúvida te consuma! Elior, envolto em um manto escuro, riu sardonicamente enquanto as sombras giravam como serpentes em torno do guerreiro. Você realmente acha que tem controle sobre isso? Quanto tempo até que você perceba a verdade? Eles não te abandonaram, porque já estavam mortos. A afirmação cortante penetrou no coração de Caleb como uma adaga. Ele viu, por um breve momento, o rosto de sua mãe. A dor que ele acreditava ter enterrado ressurgiu com uma intensidade devastadora. Ele lembrava de suas mãos carinhosas, suas palavras de amor. Caleb, você sempre encontrará um caminho. A luz está dentro de você. Mas agora, tudo aquilo parecia sombrio, perdido em um labirinto de memórias confusas. Ele tentou focar na imagem de sua mãe, mas a escuridão tornou o passado um eco irreconhecível. Não, Elior. Você não pode continuar com isso. Caleb gritou, suas mãos agarrando a espada com força. Você pode lutar contra as sombras, mas não pode lutar contra si mesmo. Elior atacou com fervor, uma onda de trevas se movendo como um vendaval. Caleb, em resposta, ergueu sua espada, e a luz emanou dela com um brilho ofuscante, dispersando as sombras momentaneamente. Os soldados, animados pela luz, começaram a se unir em uma linha de defesa, seus rostos cheios de determinação. A luta os unia novamente, e nos olhos de cada um havia um reflexo de Caleb. Eles eram mais do que apenas companheiros de batalha, eles eram o que restava da esperança. Ao meu lado! Ele gritou com uma voz que ressoava como um trovão, sentindo o poder revigorante do grupo ao seu redor. Juntos, somos a luz. Mas Elior não cedia. Ele gesticulou, e as sombras se tornaram uma criatura colossal, um monstro feito de desespero e dor. A figura se ergueu e rugiu, fazendo tremer até o chão sob seus pés. A bravura dos companheiros parecia se falhar diante da ferocidade daquela nova ameaça. Vocês realmente acham que tem alguma chance contra o verdadeiro horror? Elior desafiou, a gargalhada ecoando por todo o campo. Caleb estava prestes a sucumbir, sua vontade testada até o limite. Um pensamento o assaltou, e se Elior estivesse certo? E se cada parte da sua vida que ele queria preservar fosse uma ilusão, uma fraqueza que os tornava vulneráveis? Mas então, de repente, o sentimento de solidão que o sufocava se transformou em uma chama de dolorosa resistência. Ele viu a determinação em Thalia, o olhar corajoso de seu pai, e a confiança de seus aliados. Eles não eram fraquezas. Eram tudo pelo que valia a pena lutar. Elior, você se enganou! Caleb gritou, a voz ressoando com um poder renovado. A luz nunca é só de um. É compartilhada. E juntos, trocaremos a escuridão pela esperança.
Com um movimento dramático, ele levantou a espada e uma onda de luz irrompeu de sua lâmina. As sombras gritaram enquanto a luz os atingia, brilhando como 1000 sóis. E assim, a batalha começou de verdade, uma luta não apenas contra Elior, mas contra a própria essência das sombras que permeavam sua alma. No entanto, no calor da batalha, algo inesperado aconteceu. Uma passagem se abriu entre as sombras, revelando um caminho luminoso à sua frente. Era um portal, e a voz de sua mãe ecoou uma vez mais: Caleb, escolha. Ele hesitou, sabendo que atravessar aquele portal poderia significar tudo ou nada. Poderia desvendar segredos que ele nunca quis saber, ou poderia começar uma nova vida longe daquela luta interminável. Caleb! Não desista! Thalia gritou, seus olhos implorando e cheios de fé. O guerreiro olhou do lado da luz e das sombras, as opções pesando sobre seus ombros. O que ele realmente escolheu para si e para aqueles que amava? Enquanto o portal pulsava, a escolha estava prestes a ser feita. Caleb sentiu o pulsar do portal como um coração vibrante, chamando-o para dentro de um mundo desconhecido. A luz emanava uma beleza que o enchia de esperança, mas a sombra ameaçadora atrás dele lhe lembrava do que estava em jogo. Elior ria do outro lado, sua gargalhada ressoando como um trovão em meio ao caos. Você não sabe o que está fazendo, Caleb. Atravesse um passo e verá o que realmente o aguarda. As palavras dele cortavam o ar pesado, cercando Caleb como tentáculos de desespero. Um frio percorreu seu corpo. O que poderia estar escondido no portal? Ele pensou em sua mãe novamente, nas opções que ela sempre lhe deu. Era dúvida ou fé? Era luta ou fuga? Fechou os olhos por um instante, ao abrir, viu as expressões de seus amigos, coragem misturada com medo, mas havia amor também. Eles eram sua âncora. Rugidos detestáveis do monstro feito de sombras se intensificaram, como se as criaturas que rodeavam Elior se preparassem para atacá-los a qualquer momento. Com um movimento rápido, Caleb virou-se para a batalha e encontrou Thalia ao seu lado, olhos cheios de determinação. Não deixe que a dúvida te consuma. Ela disse, sua voz vibrante com o fogo da luta. A única verdade é que somos nós que trazemos a luz. Antes que ele pudesse hesitar novamente, Caleb girou sua espada, um redemoinho de luz iluminando o campo de batalha. A sombra ficou momentaneamente paralisada, ou talvez assustada diante da força que ele evocava. Com um grito coletivo, seus aliados avançaram, cada um munido da mesma determinação. Era como se a luz se esquecesse do limite do seu poder. Mas a sombra monstruosa não estava disposta a falhar. As garras da criatura se estenderam, cada lâmina repleta de uma energia que fez o chão tremer. Vocês são ingênuos! Elior berrou, guerrilhando uma onda de escuridão, pronta para consumir tudo. Juntos! Caleb gritou, e todos, juntos, permaneceram firmes. Uma onda de energia se formou, e o campo de batalha se iluminou como um dia ensolarado em meio a uma tempestade. Ele não estava sozinho. O coração de cada um pulsava com esperança. Enquanto a onda de luz crescia, uma distorção ocorreu no espaço em torno deles. Caleb sentiu algo puxando-o para o portal. A luz que emanava dele tinha força própria, como se estivesse respondendo à sua resoluta determinação. Com um impulso, ele correu. A espada à frente, ele se lançou dentro do portal vibrante, cabendo cada fragmento de coragem que unia todos eles. Dentro do portal, a luz se transformou em uma tela de visões. Ecos de vidas passadas dançavam ao seu redor, mostrando rostos que nunca conhecera, histórias de heróis que lutaram e caíram, batalhas que destruíram reinos e construíram esperanças. Sou um? Sou todos? Ele se perguntou, imerso naquele espetáculo. Ao mirar para as sombras que gostavam de devorar, percebeu que a escolha era mais sobre coletividade do que sobre individualidade. Caleb! A voz da sua mãe ecoou mais uma vez, mais distorcida. O peso das suas escolhas pesa sobre os que ama. Você não pode escapar da verdade. A verdadeira batalha é a que se trava dentro de você. Com essa revelação assombrosa, ele viu mais uma centelha de luz surgindo, como um último brilho em meio à imensa escuridão. O que estava esperando por ele além daquele portal? O que ele teria que enfrentar agora,
Não apenas dentro, mas como consequência de suas escolhas para todos ao seu redor, ele estava prestes a descobrir, nesse momento, uma claridade intensa o envolveu, e então, tudo se apagou. Quando a intensidade da luz se dissipou, Caleb sentiu um peso nas pálpebras, como se uma sombra mais densa do que a escuridão o envolvesse. Ele estava deitado em um chão frio e duro, com uma sensação de que havia sido lançado para longe. Quando finalmente abriu os olhos, a visão era de um mundo surreal e fragmentado, onde a luz e a escuridão pareciam dançar juntos em uma espécie de equilíbrio precário. Ele se levantou, a cabeça girando, e rapidamente percebeu que estava em um vale coberto por uma neblina espessa. Árvores de formas retorcidas se erguiam como sentinelas silenciosas, e a atmosfera estava impregnada de um odor conhecido, o cheiro de um campo de batalha. Passos cautelosos o levaram a um pequeno riacho que serpenteava através da paisagem, suas águas translúcidas refletindo a luz pálida que atravessava as nuvens. Mas algo não estava certo. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. A ausência de som deixava o ambiente ainda mais tenso. Caleb se lembrou das palavras de sua mãe: a verdadeira batalha é a que se trava dentro de você. Ele fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo o que havia aprendido até então. Mas então, um ruído cortou o ar. Um sussurro, urgente e próximo, fez seu coração acelerar. Caleb, venha. A voz era doce, quase como um convite, mas havia uma pitada de desespero que instigou um nó em seu estômago. Venha até nós. Movido pela curiosidade e pela necessidade de entender, ele seguiu a direção da voz, atravessando os arbustos e se infiltrando na neblina. Cada passo o deixava mais inquieto, e imagens de seus amigos e da batalha que deixará para trás começaram a invadir seus pensamentos. Como estariam eles agora? Seriam capazes de se manter juntos sem ele? Logo ele chegou a uma clareira, onde uma cena devastadora se desenrolava diante de seus olhos. Seres de luz e sombra se enfrentavam em um combate frenético. As luzes dançavam, mas havia um brilho familiar que se destacava no meio daquele caos. E ao focar, ele pode ver Thalia, lutando com ferocidade contra uma sombra grotesca que se retorcia como um serpente em chamas. Caleb! Ela gritou com esperança e desespero na mesma medida. Precisamos de você! Diante da cena, um turbilhão de emoções invadiu Caleb. Seu coração disparou enquanto a sensação de impotência o acometia. O que ele havia encontrado naquele vale? Era um reflexo de sua própria batalha interna, da luta entre luz e escuridão que permeava sua essência. Mas ele não poderia hesitar. A verdade estava clara: o destino de seus amigos, de sua mãe, dependia de suas escolhas. Ele avançou com determinação, percebendo que havia claro potencial dentro dele, uma faísca de força que poderia fazer a diferença. Sacou sua espada, que parecia brilhar de uma maneira ainda mais intensa, respondendo à sua vontade. Thalia! Estou aqui! Ele gritou, a coragem ecoando na vermelhidão da batalha. Nesse momento, uma forma escura se ergueu. Elior, sua figura maligna, pairando sobre a luta, com um sorriso maléfico no rosto. Ah, finalmente, o guerreiro desperto! Prepare-se para perder ainda mais do que já perdeu, Caleb! Ele lançou uma onda de energia sombria que ameaçou consumir tudo ao redor. Caleb sentiu um frio no peito, mas, em vez de desistir, sua determinação cresceu como uma tempestade dentro dele. Avançou para enfrentar Elior, as palavras da mãe ecoando em sua mente: a verdadeira batalha é a que se trava dentro de você. E enquanto ele se preparava para confrontar seu maior medo, uma imagem borrada voltou a surgir em sua mente: as memórias de sua mãe, e a revelação de que as verdades escondidas ainda estavam por vir. Mas quais segredos esse vale lhe revelaria? Quais escolhas mais ele teria que fazer para finalmente encontrar a luz? A luta estava apenas começando. Caleb respirou fundo, sentindo a pressão do momento. A sombra de Elior se ergueu diante dele como um pesadelo ganhando vida, a escuridão pulsando em torno de sua essência. Mas dentro de si, algo tinha mudado. Não era apenas raiva ou desejo de vingança, era uma determinação forjada pelo amor, pela luta que travara. Ele era mais do que um guerreiro. Ele era parte de algo maior. A memória de Thalia lutando com destreza contra a sombra grotesca reforçou sua decisão, alimentando Thalia: estamos juntos! Gritou,
sua voz ressoando com a força de um trovão. A luz da espada em sua mão se intensificou, refletindo o poder da união que ele sentia no coração dos que lutavam ao seu lado. Elior riu, mas havia um desespero oculto em sua risada. Você realmente acha que pode desafiá-lo? Todas as suas fraquezas são minhas agora. O homem ergueu as mãos e lançou uma onda de trevas, que se espalhou pelo campo como um véu sufocante. Mas dessa vez, Caleb não hesitou. Ele se lançou para a frente, sua espada brilhando com uma luz ofuscante. Eu não sou seu. Eu sou mais forte do que você imagina. A luz de sua lâmina cortou a escuridão, repelindo a onda sombria como se fosse feita de papel. A cena diante dele era caótica, mas bonita. Os seres de luz lutavam bravamente, e o brilho da espada de Caleb se fundia com o deles, criando uma onda de coragem. Vamos, guerreiros! Lutem com tudo que têm! Ele brandiu a espada, e uma onda de poder vibrou pelo ar, despertando o ânimo de todos ao redor. Thalia, vendo Caleb brilhar, sorriu e intensificou sua própria luta. Estamos juntos, irmão! Ela gritou, enfrentando a sombra retorcida com renovada força. Elior, enfurecido pela resistência deles, tentou esmagar a luta com mais sombras. Vocês acreditam que tem alguma chance? A verdade sempre vem ao de cima, e eu vou fazê-los pagar. Ele agitou as mãos, e a escuridão começou a se formar em criaturas grotescas que se lançaram em direção aos guerreiros. Protejam-se! Caleb gritou, e a luz se intensificou ainda mais. Juntos, eles formaram um círculo brilhante, uma barreira de determinação. Caleb percebeu que a luz não era apenas sua, ela era de todos que acreditavam, e essa força compartilhada não poderia ser destruída. Eu não luto só por mim. Caleb declarou, erguendo a espada ao céu. Eu luto por cada vida que já foi perdida, por cada lágrima que caímos. O campo ao redor respondeu à sua declaração, os sons de coragem vibrando nos corações de seus aliados. A iluminação num espaço tão escuro fez com que as sombras hesitassem, mesmo que por um breve instante. Não! Isso não pode acontecer! Elior gritou, sua voz cheia de medo pela primeira vez. As suas sombras começaram a encolher, submetendo-se à luz que se expandia como um sopro fresco da manhã. Agora é a hora! Caleb disse, e, com um movimento decidido, conduziu a charge. Ele e seus amigos atacaram, a luz de suas almas se unindo como um relâmpago poderoso. As sombras rugiram e se contorceram, sendo banidas do campo como se fossem fumaça ao vento. Elior, buscando uma última forma de controle, soltou um grito desesperado. Vocês podem vencer este dia, mas a verdade sempre voltará a assombrá-los. E, enquanto ele dizia essas palavras, seu corpo foi consumido pela luz em um clarão deslumbrante, transformando-se em nada. O campo de batalha, agora calmo, começou a se iluminar com uma nova esperança. Os guerreiros se entreolharam, exaustos, mas satisfeitos. A vitória era deles, e a escuridão fora dissipada. Thalia se aproximou de Caleb, com lágrimas de gratidão nos olhos. Você nunca deixou de acreditar. Eu sempre soube que você conseguiria. Ele sorriu, um brilho de felicidade emanando de seu coração. Fizemos isso juntos. Todos nós. Ao olhar ao redor, Caleb sentiu uma certeza indescritível. Eles não eram apenas sobreviventes, mas uma comunidade, unidos pelo amor e pela luta. As memórias de seus entes queridos perdidos agora brilhavam como estrelas, iluminando seu futuro. E à medida que o sol começava a nascer sobre as montanhas, Caleb fez uma promessa a si mesmo e a todos os presentes: nunca mais deixaremos a sombra nos governar. Lutaremos sempre, juntos. A batalha em Hebron finalmente chegará ao fim, mas a jornada de Caleb, de seus amigos, e de todos os que lutaram ao seu lado, apenas começava. Eles se levantaram, prontos para enfrentar o futuro, um futuro onde a luz brilharia com mais força do que nunca. Agora, se você chegou até aqui e gostou dessa história incrível, é hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que ainda estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse tipo de conteúdo a continuar. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não se esqueça,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.